Boa noite, amigos. Estamos começando mais o Papo de Hoje é Rap, com um convidado ilustre, né? Ednilson Lima, e o Fábio Caleste, lá do Rio, com a gente. Então, amigo, boa noite. Prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado por essa honra que você nos dá de participar desse bate-papo. E eu vou deixando a primeira pergunta para o Fábio e depois as suas considerações iniciais. Fábio, por favor, boa noite. Faça as honras. Boa noite. Fala, Edilson. Obrigado por mim, Ronaldo. Boa noite. Edilson, e hoje? Daqui a pouco a gente vai ter o jogo, né, do Corinthians com Fortaleza. Já é do Corinthians, né? Acabou, né? Vamos falar uma coisa. Primeiramente, boa noite, Fábio, Ronaldo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Olha, é uma grande satisfação. Agora, falar do Corinthians é difícil, né? Que se já é dele, não sei, porque o Fortaleza tem uma equipe muito forte, mesmo jogando fora de casa, o Corinthians tem essa vantagem de 2-0, 2 gols, pode até mesmo perder por 2 gols e vai levar para os pênaltis. Aí fica aquela discussão, né? Será que o Corinthians tem time para isso? Eu não sei, vamos aguardar. Eu acho que o Corinthians ainda está começando a remar bem devagarzinho para sair do sufoco que ele se encontra no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, é uma outra história. Vamos esperar para ver. Tem tudo para conseguir um bom resultado. A torcida vai apoiar? Vai apoiar, mas os jogadores têm que fazer um bom desempenho também jogando dentro de casa. Maravilha. Edilson, Ronaldo, Edilson, fala um pouquinho de você aí, meu querido, dessa tua carreira, como é que você começou no rádio, e fala um pouquinho também do seu programa, por favor. Com certeza, Fábio. Começamos isso daí lá na década de 1985, né? Ainda fazia faculdade em 1985, em Mogi das Cruzes, aqui no interior de São Paulo, e daí lá para cá nós fomos se aperfeiçoando um pouco, né? 86 passamos a trabalhar na rádio lá de Mogi das Cruzes, 87 passamos a trabalhar em 2 jornais, mas não era o jornal que era o meu grande objetivo, sempre foi o rádio mesmo. E aí, em 89, passei a trabalhar na Rádio Clube de Jacareí, interior de São Paulo, onde eu tinha grandes amigos, a família estava lá, o meu irmão nasceu lá em Jacareí, e lá eu permaneci até 1994. Lá eu tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais, e dentre deles o Ângelo Ananias, o Oswaldo Pascoal, enfim, muitos outros profissionais lá do interior, né? O José Carlos Guedes, muita gente lá do interior. Eu conheci e de lá para cá nós viemos para São Paulo também. E aqui em São Paulo eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, né? O Hélio Claudino foi quem me abriu as portas aqui em São Paulo na Rádio Tupi, a extinta Rádio Tupi, hoje é a Super Rádio Tupi, mas é a extinta Rádio Tupi. Trabalhei lá por 2 anos e de lá para cá nós fomos só galgando rádios, Rádio América, Rádio Record, Rádio Globo, enfim, várias emissoras de rádio que nós trabalhamos. Chegamos aí até a Web Rádio CDR, porque tudo tem um fim. É o que eu falo uma coisa, Fábio, Ronaldo, que o jornalista é o único que não tem despedida, que vai encerrar carreira. Jornalista, repórter, apresentador, vai até a morte. Vai até a morte, infelizmente isso, porque você não vê, olha, fulano vai encerrar a carreira. Como jogador de futebol, ficou triste, encerrou a carreira. Não, não existe isso. O jornalista vai até o fim. A gente deixa de trabalhar em algumas emissoras, né? Passa para outras e depois você fica um pouco fora do métier, do meio, né, jornalístico. E aí a gente montou a Web Rádio CDR desde 2007, estamos com a Web Rádio CDR, e lá a gente mantém os nossos programas, temos uma programação musical, temos o Toque de Bola especial, cujo você, Fábio, já participou várias e várias vezes conosco, é sempre uma satisfação, né? Programa muito gostoso de se participar e de se assistir também. E logo, logo você vai voltar a participar com a gente também, e o Ronaldo também vai participar com a gente. A gente está fazendo alguns detalhes novos, nós estamos fazendo alguns detalhes novos lá, principalmente na questão de YouTube, né, para fazer ao vivo, e a gente está tendo algumas dificuldades, mas aos poucos a gente vai se acertando. E de lá para cá a gente veio tentando se aprimorar um pouquinho mais. O importante é que, ao longo dessa minha carreira toda, fiz Fórmula 1, Copa Libertadores, Sul-Americana, Copa do Mundo, Olimpíadas em Los Angeles, enfim, tudo isso passei nessa carreira que foram 30 anos por aí afora,
deu para a gente conhecer um pouco o mundo e conhecer principalmente essa questão toda que é trabalhar dentro de um rádio e levar a emoção para os ouvintes. Infelizmente, hoje a gente não vê desta maneira, eu particularmente não vejo dessa maneira, o rádio acabou, infelizmente acabou o rádio, hoje essa questão toda da assessoria de imprensa atrapalha um pouco o trabalho do jornalista, se bem que hoje também não temos tantos jornalistas assim, mas faz parte, aos poucos as coisas vão melhorando por um lado, para outros vão piorando, mas eu acho que, eu não estou dizendo que está pior, é que eu sou de uma outra época, eu era da época que eu batia de frente com o jogador, eu ia lá, para você ter uma ideia, eu tive, isso foi em 2000, se eu não me engano, ou 89, quando o Fábio Costa estava no Corinthians, num treino onde que hoje é a Arena Corinthians, lá era o CT do Corinthians, Fábio Costa queria me bater, se não fosse o Luciano Fattioli, né, pequenininho Luciano Fattioli, me salvar, ele queria me pegar, então quer dizer, era diferente, a gente tinha um tete-a-tete com o jogador, com o treinador, era uma outra história. Hoje não, hoje é tudo via assessoria de imprensa, ou é zona mista, ou então é na sala de imprensa que a gente tem esses contatos. Mas antigamente era muito mais gostoso do que hoje em dia, viu, Fábio, Ronaldo? Sem dúvida. Fala, Ronaldo. Você estava falando da rádio, eu acho que hoje, infelizmente, eu também sou da década, sou nascido em 60, então ouvi muito futebol no rádio, que era o que a gente tinha, e depois à noite assistia o videotape, né, na Gazeta, na Bandeirantes. A gente tinha o rádio para saber o jogo, né? Percebendo dos canais pagos de televisão, canais que hoje tem um monte de canal, streaming, à vontade aí. Isso também afastou um pouco o público do rádio, né? A internet, todos os canais pagos e os streaming. Você acha que isso também foi uma das molas que atrapalharam o rádio? Olha, eu não vou te dizer que seja isso propriamente dito, né? Porque, como você, Ronaldo, eu também era assim. Eu escutava, na nossa época não tinha jogos ao vivo como temos hoje, assim, nessa grande quantidade, mas quando tinha uma final de campeonato, nós tínhamos alguns jogos ao vivo. Eu assistia os jogos pela televisão, mas eu ligava o meu radinho, ficava ouvindo o radinho. Não, 2, 3 radinhos que eu tinha 4, né? Cada um numa estação para ver o narrador, o repórter, o comentarista, cada um o que estava colocando. Então, por isso, eu acho que não atrapalhou, porque até hoje eu sou adepto de escutar pelo rádio. Eu vejo as imagens e escuto no rádio. Não só eu, mas eu vejo muitas pessoas fazendo isso. A juventude já é diferente, já prefere ver a televisão e às vezes nem quer ouvir, prefere ouvir, porque hoje nós temos a internet, e na internet tem muita gente fazendo um outro tipo de narração. Eu já fiz até esse trabalho, de vez em quando eu faço ainda aqui na Web Rádio CDR, uma narração diferenciada. Por exemplo, nós não, às vezes a gente não se coloca narrando o jogo, porque eu falo assim, tá todo mundo vendo, então nós vamos comentando os lances, coloca eu, Edmundo, o professor Chicão, a gente fica só comentando os lances, é uma outra história, é uma outra questão, é muito melhor do que exatamente você ouvir a narração de televisão, porque eu acho que o narrador de televisão, a gente tem grandes narradores, bons narradores, mas não é a mesma coisa, não é aquela mesma emoção que era o rádio. O rádio a emoção do rádio é que você não tinha imagem e na narração você pegava a imagem. Então isso que era o gostoso. Hoje não tem essa questão toda. Edilson, você que cobriu bastante jogos importantes, bastante campeonatos, cara, tem como você, por favor, passar para a gente aquilo que você ainda não contou para ninguém em relação à energia de estar cobrindo uma Copa do Mundo? Algo assim muito particular que você tem na tua mente até hoje. Como é que foi para você a emoção de chegar e cobrir uma Copa do Mundo? Você tem como detalhar para a gente? A história do Ronaldinho, né? 98 você estava lá no dia que ele teve todo aquele problema dele. Eu tenho uma questão muito grande nessa daí. O nosso saudoso o Geraldo Pedrosa, né? O grande Geraldo Pedrosa, que trabalhou por anos e anos na Rádio Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro, cobriu várias e várias Copas do Mundo, e eu tive uma grande amizade com ele, fazendo jogos entre São Paulo, equipes aqui de São Paulo com equipes do Rio de Janeiro, a gente se encontrava muito, quando tinha alguma coisa específica na CBF, eu também ia para o Rio de Janeiro para fazer algumas coberturas,
Eu peguei uma grande amizade com ele. E nesta Copa de 98, nós estamos ainda com muita amizade, nós jantamos juntos lá na França, almoçamos, enfim, fizemos muitas coisas boas lá na França, e, e eu nunca cheguei a pedir nada para ninguém, sempre fazendo o meu trabalho, e lá na França, quando o Brasil se classificou para disputar o título, nós estávamos lá na, no centro de treinamentos da seleção brasileira, em Oswald de la Ferrier, e o Geraldo Pedrosa me chamou, ele falou assim, Edilson, você quer voltar no voo da alegria? Eu falei, no voo da alegria? Ele falou, é o seguinte, o meu voo é de segunda-feira às 9 horas da manhã, na Varig naquela época. E o meu voo do Edilson era Transbrasil, só que eu tinha eu viajava por uma agência de turismo que tinha. Então o meu voo era free. E eu não tinha data. Eu podia voltar na segunda, terça, só quando tivesse uma vaga para mim que eu poderia voltar da França. Eu falei, mas como que eu vou voltar no voo da alegria? Eu falei, eu não estou aí, não fui convocado. Ele falou, não, vamos falar com o Américo Faria, eu vou pedir para que ele me tire do voo da alegria e coloque você no voo da alegria. Pode ser? Eu falei, pô, vai ser uma festa para mim, né? Então, o Geraldo Pedrosa chamou o Américo Faria, me apresentou, olha, Américo, esse daqui é o Edilson da Rádio American Sat, isso, aquilo, outro, tá. Você coloca o Edilson no meu lugar? Ele falou, perfeito. Ele falou, Edilson, depois você me passa todo o número de passaporte, todas as suas coisas. Eu falei, eu vou passar, tranquilo. Passei tudo para ele, e isso no treinamento do sábado, antes da grande final. Eram 9h30, 10 horas da manhã lá na França. Aí fizemos tudo certinho, aí a hora que acabou o treinamento, vamos embora. Américo, tudo certo? Falou, tudo certinho, tá tudo perfeito. Maravilha. Então, cheguei no hotel, liguei para cá, para o Brasil, liguei para minha esposa, falei, vou voltar no voo da alegria. Já todo mundo contando que iríamos ganhar mais um título, né? Mais uma Copa. E eu já estava escalado. Saí no sábado à tarde lá na França, fui conhecer alguns lugares e tal. Chegando à noite, lá no hotel, tinha um recado na recepção que eu teria que ligar para o Américo Faria. Aí, tá bom, vou ligar. Falei, acho que alguns detalhes que ele está querendo. Ele virou e falou assim, olha, meu amigo, vou te falar uma coisa, infelizmente acabou o voo da alegria, não teremos mais o voo da alegria, só vai voltar no voo da seleção brasileira, repórter da Globo, Bandeirantes, Record, isso e aquilo outro, ele colocou uns 12, 13 jornalistas, e então você não estará mais. Eu falei, perfeito, mas houve algum problema comigo? Ele falou, não, é uma definição aqui da CBF de uma reunião que nós tivemos agora, e não vai ter mais o voo. Perfeito. Ele desligou o telefone, eu falei, caramba, né? Agora eu volto a ligar para o Brasil, não vou voltar mais. Aí chega no domingo pela manhã, aquele fuzuê todo lá na França, né? O pessoal da Globo, sabendo mais do que a gente, que eles estavam mais próximos, eu, como estava no American Sat, a gente não tinha aquela oportunidade de estar bem mais próximo, né? Como a TV Globo tem uma grande equipe, nós estamos uma equipe de 3 pessoas lá na França, então eu fazia até a função de operador de som lá na França, para vocês terem uma ideia, tinha que ligar todo o equipamento para a gente fazer as transmissões. Aí eu falei, caramba, não estou sabendo de nada. Quando foi para começar o jogo, começou aquela fuzuê todo, que já o noticiário estourou aqui no Brasil, aí que me ligaram no celular, tá acontecendo isso. Eu falei, caramba. Esse foi uma coisa que mais me marcou naquela Copa, né? E o que me marcou foi a questão de, depois de uma reunião que eles tiveram na CBF, foi cancelado tudo isso, essa questão. Aí depois vem a questão do Ronaldo. E aí, perguntando para vários médicos, a gente sabe que quem teve uma convulsão não teria condições nenhuma de atuar em uma partida de futebol. Aí você faz uma ligação com outra, reunião de Nike, reunião disso. Então, eu falei assim, acho que o negócio já foi vendido mesmo. Isso foi a única coisa assim, que mais me marcou. De resto, é aquele trabalho normal. Por ser a primeira Copa, só no primeiro dia do jogo da seleção brasileira, na hora que estavam começando a tocar o hino, que você fica arrepiado, você fala, nossa, estou numa Copa do Mundo e vendo a seleção brasileira atuar. É isso daí que acontece. Vamos lá, Fábio. O Fábio está com problema. Eu queria te perguntar, você na... Comida requentada, né? A gente está falando de comida requentada, desculpa. O que aconteceu com o Ronaldo foi aquilo mesmo que venderam, foi aquilo mesmo e acabou.
Então, o que chegou para nós lá foi exatamente isso, porque, que nem eu te disse, lá a equipe da Globo tem, não só da Globo que estava lá, estava a Record, né? E uma grande equipe de pessoas, os produtores, tudo correndo atrás daquilo que aconteceu. Então, nós compramos isso daí como que se foi esse problema de convulsão. Mas, uma vez conversando, quando o Roberto Carlos estava no Corinthians, juntamente com o Ronaldo, uma vez eu tive um bate-papo com o Roberto Carlos lá no Parque São Jorge, e conversa daqui, conversa de lá, eu falei assim, pô, Roberto, e a convulsão, como foi? Ele falou, cara, não vamos falar desse assunto. Eu falei, não, eu só tô enchendo o saco, não tô nem gravando, isso daqui é uma coisa de off. Ele falou, esse é um assunto que não deve se levar à frente, não, porque é muito complicado, não é bem por aí, depois a gente, qualquer dia, qualquer hora, eu posso falar alguma coisa. Mas ele nunca foi falar, nunca vai falar, porque alguma coisa deve ter tido. Fica assim, entre linhas, né? Algo de errado aconteceu, mas a gente não sabe o que tem acontecido. Da MSI com o Corinthians, com o Kia. Você estava na reunião, né? Você participou? Você participei daquela reunião lá. Contrato, né? Eu estava lá no Parque São Jorge. Aquela questão toda, aquilo lá, como é que foi? O Alberto Dualib, ele tinha uma empresa aqui em São Paulo de material esportivo, e a filha dele é que administrava a empresa, e ela tinha um outro tipo de visão, né, de fazer marketing pela empresa, de arrecadar dinheiro para a empresa, e, entre aspas, usou um pouco o Corinthians, e foi ela quem alinhavou todo o contrato com o Kia. E o que acontece? E aí foi aquela reunião, nós tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo para que fosse aprovada a assinatura desse contrato. O Alberto Dualib, naquela época, concedeu vários benefícios a conselheiros, diretores do Corinthians, exatamente para que fosse aprovado a liberação da assinatura desse contrato, e pelo valor, né, que era muito vultuoso, o valor financeiro era muito dinheiro para o Corinthians, então o Corinthians iria se beneficiar de tudo isso e fazer muitas coisas dentro do clube e principalmente no time do Corinthians, naquela época, em 98. E foi aonde que o Corinthians assinou o contrato, o Alberto Dualib assinou. E eu estava participando da reunião, estava ele e o presidente do Conselho Deliberativo juntos falando a respeito dessa assinatura de contrato. Depois que foi feita essa assinatura de contrato, o Kia apareceu por várias e várias vezes no Parque São Jorge, prometendo mundos e fundos, mas também não foi tudo isso. Quando entrou de uma vez por todas todo o dinheiro, aí que a empresa do Kia chegou junto à MSI, montou todo o seu staff, montou toda a sua estrutura e foi aonde começou a administrar parte do departamento de futebol profissional do Corinthians. E aí começou algumas brigas internas lá no Parque São Jorge em virtude disso, porque o lado do futebol amador, ninguém queria saber. Então, por exemplo, a base do Corinthians, todo mundo começou a esquecer. E a partir daí, entrou essa questão toda dos empresários terem um acesso mais livre no Parque São Jorge, para poder ajudar um pouco mais a MSI, que foi um grande salto para a equipe corintiana. Edilson, essa nova diretoria te agrada? Oi? Essa nova diretoria te agrada? Você acha que ela está bem posta para o Corinthians? Olha, eu vou falar uma coisa. Nós que estamos bem próximos aqui, eu tenho um grande conhecimento, principalmente dentro do lado dos diretores do Corinthians. O Augusto Melo, infelizmente, ele é uma pessoa que não tem um grande conhecimento para administrar o Corinthians. Porque administrar o Corinthians não é você ser, eu sou empresário, eu conheço disso, eu conheço daquilo. Não é. O Corinthians é uma outra história. No passado, o Vicente Mateus dizia, né, que tinha o Brasil em um lugar e o Corinthians no outro.
E é mais ou menos por aí, porque você administrar o Corinthians é muito difícil. E o Augusto Melo, ele tem os seus problemas administrativos fora o Corinthians, na sua vida particular, os seus assessores, e ele tem um caminho meio errôneo para conduzir as coisas. Por isso que, às vezes, eu acho que o Corinthians está sofrendo nesse momento. Vem de uma administração que estava em queda, que era que era comandada, né, pelo André Sanches, era uma administração que estava em decadência, né, e foi o que aconteceu, por isso o Melo conseguiu a sua vitória. Então, tentaram colocar o André Negão, que é um homem forte do André Sanches, mas não era um nome forte para o Corinthians. Não tinha mais ninguém. Então, ficou muito difícil. Agora, há poucos, uns 15 dias atrás, 20 dias, nós tivemos a reunião de parte de membros do Conselho Deliberativo dizendo que quer o impeachment de qualquer maneira, provando, né? Estava o Cittadini, estava o Romeu Tuma Júnior, enfim. E você acha que isso vai acontecer, disso, o impeachment? Eu vou falar uma coisa, tudo vai depender da situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians tiver uma queda, eles vão vir com tudo para entrar com o impeachment. Se o Corinthians não tiver uma queda, aí eu acho que vai ser difícil, porque, como você mesmo falou, Fábio, no começo do programa, o Corinthians hoje está com tudo para vencer o Fortaleza e passar. Então, não sei, vai ficar... Porque não adianta o Corinthians... A gente vê aqui, a gente que acompanha muito as equipes paulistas, por isso que eu tenho aqui todas as equipes paulistas, foi aonde que eu vivi toda a minha carreira esportiva como repórter. O que acontece? Não adianta o Corinthians ganhar uma Copa do Brasil, uma Copa Sul-Americana, não interessa nada. Por quê? Está todo mundo torcendo para o Corinthians e para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O que interessa para o Corinthians é se safar desse rebaixamento e ficar na primeira divisão. É isso que interessa para o Corinthians. Se o Corinthians fizer isso e ganhar ou a Copa Sul-Americana ou a Copa do Brasil... Ano maravilhoso se isso acontecer, né? Vai, porque se livra do rebaixamento, fica com o título e acabou tudo. O Corinthians vai estar feliz da vida. Por isso que daí eu acho que não vai ter o impeachment. Edilson, que é inegável que foi o clube que melhor contratou nessa janela, né? Pelo menos teoricamente, né? Teoricamente, eu também considero que foi a melhor, mas a gente tem que esperar para ver agora o que vai acontecer. Vamos esperar. O técnico do Corinthians, o Ramon Dias, ele está tentando acertar a equipe corintiana e vai depender de muito trabalho que ele vai ter que fazer dentro de campo ainda para acertar essa equipe corintiana. É que nem eu falo. Eu estou falando que o Corinthians, desde janeiro, quando começou o Campeonato Paulista, eu falei assim, gente, o Corinthians, esse ano, vai brigar para não ser rebaixado, tanto no Campeonato Paulista como no Campeonato Brasileiro. Todo mundo, está de gozação, está de gozação. Não é bem por aí. Eu falei, pode ter certeza que é. E a bem da verdade está aí. O Corinthians está na zona de rebaixamento há mais de 10 rodadas, então está difícil para o Corinthians. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Na verdade, são uma dúvida. Mente de pai. Já essa semana reclamando do tornozelo, nem chegou, deu um chute na bola, saiu com o tornozelo doente, já falaram que ele é meio machucadinho, meio chinelinho. Né? E a história do patrocinador que está trazendo ele, que está com problema na justiça. Tá? Agora, hoje pediram a prisão do Gustavo Lima, toda essa panela toda aí. Até onde isso pode interferir no Corinthians? Primeiro, o Depay, que nem jogou ainda, já está começando a reclamar de machucado. E esse problema do dinheiro do patrocinador. O dinheiro do patrocinador, vou começar por esse lado, que é para dar sequência naquilo que eu estava falando do Augusto Melo, que é o presidente do Corinthians. É dentro desse caminho que o presidente do Corinthians trabalha, por vias tortas, né? Não pelas vias corretas. E então, talvez seja esse já um dos problemas. Por isso, a questão toda desse impeachment. Então, já começa daí, na contratação desse jogador, que é diferente daquilo que aconteceu quando o André Sanches era o presidente do Corinthians e contratou o Ronaldo Fenômeno.
fez um outro tipo de trabalho, conseguiu um patrocínio diferenciado, mas patrocínio certo para fazer a contratação. Então, eu acho que o maior erro volta a ser o presidente do Corinthians, que aceitou, porque é aquela questão, ele já sabia que teria um problema com a empresa que estava patrocinando o Memphis. Com relação ao jogador, eu já fico com uma outra questão, uma outra dúvida. Há muito tempo ele está sem atuar os 90 minutos, há muito tempo ele está sem jogar, fazendo poucos treinamentos no Corinthians, não atingiu a sua forma física. Eu acho que houve uma precipitação em lançá-lo, porque é aquela questão. Então, tipo assim, o jogo de hoje, por exemplo, que foi o de sábado, é contra o Atlético Goianiense, a gente vai pegar o último colocado, temos que vencer, vamos vencer e vamos colocar ele, que aí a festa vai ser diferente, vai mostrar um outro Corinthians com o Memphis aqui jogando, isso e aquilo. Foi isso que eles fizeram, e deu no que deu. Essa contusão é grave? Ainda não deram um parecer do grau dessa contusão. Pode ser que sim, pode ser que não. Como pode ser também, porque ele veio para fazer a média dele. Vou jogar 2, 3 partidas e acabou. Tanto é que no contrato está lá. Se o Corinthians for rebaixado, em janeiro ele não está mais no Corinthians. Então, quer dizer, é um jogador que a gente vai ficar só até dezembro. Então, vai ficar outubro, porque setembro já está acabando. Então, outubro, novembro, e dezembro começa aí já com aquele problema todo. Se tiver que cair, quando começar dezembro, já caiu. Então, quer dizer, ele vai jogar outubro e novembro, vai fazer um turismo aqui no Brasil e vai embora. Vai ser isso daí. E o Corinthians vendeu todos os jogos, né, para a Holanda, né? Todos os jogos daqui do Campeonato Brasileiro que restam agora, tudo vendido para a televisão holandesa lá, que vai passar lá os jogos. Então, aí vai ter... mas aí que tá, Fábio, aí eu falo assim... do que adianta você ver o Corinthians jogando lá, porque a intenção deles não é ver o Corinthians, é ver o Memphis Depay. Então, quer dizer, se o Depay não estiver jogando, não resolve muita coisa. Vai falar assim, mas esse Corinthians que está aí quase caindo para a segunda divisão, se colocasse um jogo do Botafogo, que está lá na liderança, o jogo do Palmeiras, que está brigando para chegar à liderança, até mesmo do Flamengo, que está ali na 4ª colocação, mas está por ali. O próprio campeonato em si, brasileiro, né? Com certeza, era muito melhor, mas não tem jeito, viu, Fábio? É difícil. São coisas que aí que tá. Quem patrocinou o jogador, trouxe o jogador para o Corinthians, é que deve ter vendido tudo isso lá para a Holanda, porque eu sou bem sincero, se eu tô na Holanda e falo assim, mas quem é esse Corinthians? Uma baita numa equipe, beleza. Tá em colocação. Tá lá entre os 4 últimos colocados e pode ser rebaixado. Não vou querer mostrar os jogos dele. É que a questão é essa, né? Corinthians é Corinthians. Por mais que você queira, sim, com certeza. A gente sempre fala. E amanhã? E amanhã, São Paulo e Botafogo? Oi? Como é que você vê esse jogo? Olha, São Paulo e Botafogo, é um jogo que eu acho que é difícil para ambas as equipes, porque o Botafogo ele está com um problema, ele está machucado desde o ano passado com a perda do título do Campeonato Brasileiro, quando aconteceu todo aquele revertério todo na derrota para a equipe do Palmeiras, e aí acabou perdendo o título do Campeonato Brasileiro. Houve uma queda muito grande do Botafogo ano passado. E aí a estrutura, a direção do Botafogo quer que o Botafogo esse ano prove o contrário, mostre todo o seu futebol, todo o seu desempenho e conquiste o Campeonato Brasileiro desse ano. Mas também não pode deixar de lado a outra principal competição, que é exatamente o jogo de amanhã da Libertadores contra o São Paulo. Precisa mais do que nunca. Então, vai dividir? Vai. Vai ter que jogar com time titular? Vai. Por quê? Precisa de um resultado positivo. E o São Paulo? O São Paulo está com altos e baixos. Eu acho que a equipe do São Paulo pode se prejudicar na partida de amanhã. Vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro para o Internacional diante da torcida. A torcida está chateada com essa derrota, porque distanciou o São Paulo dos líderes do Campeonato Brasileiro, mas não adianta pensar nessa partida. Eu acho que o jogo de amanhã é um jogo difícil para o São Paulo. Eu acho que
o Botafogo está mais focado nesse jogo do que o São Paulo. O São Paulo, muito se fala aqui do próximo jogo do São Paulo, que é pelo Campeonato Brasileiro, porque, infelizmente, isso que acontece hoje em dia. A torcida incentiva, inflama o time. A torcida quer a derrota do Corinthians no próximo domingo para empurrar o Corinthians mais para baixo. Se perder amanhã, tudo bem, mas que ganhe do Corinthians é o principal, porque afunda mais o Corinthians. Então, eu acho que isso vai atrapalhar o São Paulo amanhã. Edilson, a gente está mais ou menos chegando no finalzinho do programa. Deixa de novo aí o endereço do programa, do seu programa, para que a gente possa colocar aí no link da descrição. Quem quiser acompanhar você, sua carreira, o que vocês estão fazendo lá, que é um bom programa. O nome do Toque de Bola, né? Isso. O nosso programa esportivo é o Toque de Bola Especial, que vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas. Eu, o Edmundo, o professor Chicão, de vez em quando o Arthur Ortega. O Fábio já participou conosco e vai voltar a qualquer hora também participar conosco do Toque de Bola Especial. Só convidar, a gente participa, se Deus quiser. O Ronaldo vai ser convidado, com certeza, para em breve também participar conosco. Obrigado. Então, o nosso Toque de Bola Especial, toda segunda-feira, às 20 horas, pela Web Rádio CDR. Então, como você vai ouvir? Você entra no nosso portal Comercial de Rádio, tudo junto, comercialderadio.com.br. Lá está o nosso portal, você acompanha ao vivo pela Web Rádio CDR e no nosso canal do YouTube, o CDR Esportes Pro. A Web Rádio CDR, então todo mundo que queira acompanhar o trabalho que eu desempenho na Web Rádio CDR, de segunda a sexta-feira, Fábio, deixa eu já até colocar, eu faço um jornalismo sozinho aqui, mas eu tenho a equipe, né, de agências de notícias. A gente tem o noticiário todos os dias, das 8h30 às 9h30 da manhã, com informações aqui na nossa Web Rádio CDR, e essa é a nossa programação. De sexta-feira temos um programa de rock and roll, que é o maior audiência que nós temos. Nós já chegamos à marca de 15 mil ouvintes, né? Aí que está a diferença, o que o Ronaldo falou. Pô, que legal! Do futebol, do futebol, da televisão para o rádio. Porque rock, o pessoal quer curtir, ouvir a música, então não importa onde você esteja, você vai ligar na Web Rádio CDR, você curte um programa de rock, e nós já chegamos a uma marca de 15 É sexta-feira, que horas? Às 20 horas, ao vivo esse programa, legal, toda legal. Sexta-feira. Então tudo isso legal. daí, a gente tem isso daí, a gente leva uma questão... Edilson, a gente aqui deseja para vocês muita sorte, independente de qualquer coisa, para a pessoa, né? Você, teu irmão, Chicão, seu Chicão, gente boa, enfim, vocês merecem. O sucesso é garantido, né? Porque vocês são pessoas do bem, não tem como ser diferente, né? O que nasce certo não tem como dar errado, né? E o que nasce errado não tem como dar certo, não é verdade? Então, no caso de vocês, não tem como dar errado, porque nasceu certo. Bom, queria agradecer demais a sua presença, né, mais uma vez. Muito obrigado, tá, Edilson? Muito obrigado mesmo pela oportunidade que você está dando para a gente de passar esses conhecimentos. Obrigado, Ronaldo. Obrigado aí mais uma vez. Edilson, obrigado. Nosso programa hoje é curto, mas boa sorte no teu jogo aí, né? Vamos lá. Para quem não curtiu ainda aí, deixa seu link, deixa seu comentário aí, curte aí essa entrevista e o jogo do Corinthians vai começar agora. Nós estamos gravando isso, são 8h28 da noite nesse momento. O jogo começa às 9h30, né? 9h30 começa o jogo do Corinthians e Fortaleza, na Arena Itaquera. Todo mundo lá vai estar acompanhando esse jogo e nós vamos acompanhar também, logo aqui, pela televisão. 9h30. Boa sorte para vocês, torcedores corintianos. Muita sorte na CDR. O programa é muito gostoso e vocês estão num crescente muito bom. E cada dia mais, com mais inscrições, com mais ouvintes. Isso é o que nós precisamos, de programa de bom nível, um jornalista sério, que hoje falta bastante, né? A gente também tem esse grande problema, e a gente agradece mesmo. O programa, o Papo de hoje é reto, vai ficando por aqui, agradecendo a presença do Edilson. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos. E, Edilson, sua consideração final, por favor, para a gente encerrar o programa.
Muito obrigado ao Ronaldo pelo convite, ao Fábio também, que me fez esse convite. Só tenho que agradecer a participação aqui nesse programa muito legal, Papo de Torcedor. Espero em outras oportunidades estar ao lado de vocês. E, como eu já disse, vocês já estão convidados para participar conosco aqui do nosso Toque de Bola especial da Web Rádio CDE. Foi um prazer muito grande participar aqui ao lado de vocês, grandes pessoas, assim, amigos que eu já fiz aí pela internet, foi muito legal. Obrigado mesmo, um abraço a vocês. A gente que agradece disso, não falta assunto, mas como o horário está em cima para o jogo, a gente vai estar te liberando em respeito a você, para você poder curtir o jogo do teu time, tá bom? Fica com Deus, meu querido. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado aí. Um abraço a todos. Tchau, Ronaldo. Obrigado. Tchau, tchau, Edson.